Minha esposa me pediu relacionamento aberto. Descobri o verdadeiro motivo tarde demais. A confissão que eu vou fazer hoje vai ser muito difícil para mim. Não porque eu tenha vergonha de tudo que aconteceu, mas porque contar essa história do jeito certo significa admitir que eu ignorei coisas que estavam na minha frente, claras, durante muito tempo. Eu não sou um homem ingênuo. Pelo menos não era o que eu pensava de mim mesmo. Tenho 40 anos. Sou contador, trabalho num escritório de médio porte aqui em Belo Horizonte, tenho 2 sócios e uma carteira de clientes que construí ao longo de 12 anos. Sou organizado, analítico, do tipo que lê contrato antes de assinar e que não toma decisão grande sem pensar bem antes. E mesmo assim não vi o que estava acontecendo na minha própria casa. Minha esposa se chama Viviane. Tem 37 anos, é nutricionista, tem um consultório próprio que abriu há 4 anos depois de trabalhar em clínica por muito tempo. É uma mulher determinada, inteligente, que sabe o que quer e vai atrás. Eu sempre admirei isso nela. Até o dia em que percebi que essa determinação tinha sido usada em algo que eu não sabia. A gente se conheceu há 9 anos numa festa de aniversário de um amigo em comum. Eu tinha 31, ela tinha 28. Ficamos conversando a noite toda num canto da festa enquanto todo mundo dançava, falando sobre trabalho, sobre planos, sobre aquelas coisas que você fala quando está conhecendo alguém e quer passar a melhor versão de si mesmo. Namoramos por 2 anos. Casamos. Compramos um apartamento no Buritis, reformamos, fizemos daquele lugar a nossa casa de verdade. Não temos filhos, foi uma decisão conjunta que tomamos cedo, os 2 somos pessoas que funcionam melhor sem a estrutura que filho exige. Temos 2 gatos, o Freud e o Jung, que a Viviane nomeou porque fez terapia por anos e achou engraçado. Os primeiros 4 anos de casamento foram o que eu chamaria de normais no bom sentido. Não perfeitos, casamento nenhum é perfeito, mas sólidos. A gente tinha rotina, tinha momentos bons, tinha as brigas normais de casal e a capacidade de resolver sem deixar acumular. Ela cresceu no consultório, eu cresci no escritório. A gente se encontrava no jantar e tinha o que contar um pro outro sobre o dia. Era uma vida boa. E então entrou o 5º ano. O 5º ano foi quando a Viviane começou a mudar de um jeito que eu percebi mas não soube interpretar direito. A mudança mais visível foi nas amizades. Ela sempre teve um grupo de amigas próximas, umas 4 ou 5 mulheres com quem se via regularmente, e esse grupo foi naturalmente se transformando ao longo do tempo, como acontece com todos os grupos. Algumas amizades ficaram mais distantes, outras surgiram. O que eu notei foi que havia uma amiga nova que havia entrado com uma intensidade diferente das outras. O nome dela era Soraya. Nutricionista também, havia montado um consultório num bairro vizinho, tinham se conhecido num congresso da área. A Viviane começou a mencionar ela com uma frequência que eu notei, não de forma suspeita no começo, só notei que era um nome novo que aparecia bastante. Elas saíam juntas com frequência. Almoços, happy hours, fins de semana às vezes. Normal, a Viviane sempre foi de ter vida social ativa e eu nunca fui do tipo que questiona isso. Mas havia uma coisa pequena que eu fui notando ao longo do tempo. Quando a Viviane voltava de programas com a Soraya, ela estava diferente. Não de um jeito que eu conseguia apontar com precisão. Só diferente. Mais animada em alguns momentos, mais pensativa em outros. Como se aquelas saídas tivessem deixado alguma coisa nova dentro dela que ela estava processando. Eu não disse nada por meses porque não havia nada concreto para dizer. E então a Viviane começou a trazer uns assuntos novos para as conversas. Começou de forma indireta, o jeito que as pessoas fazem quando estão testando o terreno sem se expor muito. Comentários sobre casais que viviam de forma diferente, sobre uma reportagem que havia lido, sobre uma pesquisa que tinha aparecido no consultório de um colega. Assuntos que podiam ser só curiosidade intelectual de alguém que lê muito e pensa muito. Eu participava das conversas sem me posicionar. Não porque concordava com o que ela parecia estar insinuando, mas porque eu genuinamente não sabia ainda o que ela estava insinuando e não queria criar um problema onde talvez não houvesse nenhum. Mas fui guardando. Depois de umas 6 semanas de conversas indiretas, ela foi direta. Foi numa noite de terça, depois do jantar. Os gatos estavam no sofá, a louça estava lavada, tudo estava normal. E ela desligou a televisão e disse que queria conversar sobre uma coisa importante. Eu já sabia que aquela conversa estava chegando. Não sabia o formato exato, mas sabia. Ela foi cuidadosa na forma como colocou. Disse que havia estado pensando muito sobre o que ela precisava na vida, sobre a forma como nos relacionamos e sobre estruturas que seguimos sem questionar. Disse que havia conversado bastante com a Soraya sobre isso, que a Soraya vivia numa relação não monogâmica há 2 anos e que havia aberto os olhos da Viviane para possibilidades que ela não havia considerado antes. Disse que queria ter essa conversa comigo porque me respeitava e porque não queria fazer nada escondido. Eu ouvi tudo. E então fiz a pergunta que eu precisava fazer. Perguntei, você já tem alguém em mente além da Soraya como referência? Ela disse que não. Que era uma questão de liberdade, de possibilidade, não de uma pessoa específica. Eu guardei a resposta. Continuei ouvindo.
Ela disse que não estava insatisfeita comigo, que me amava, que o que tínhamos era real e importante, mas que havia uma parte dela que se sentia limitada pela exclusividade e que queria ter a honestidade de trazer isso para mim em vez de agir por conta própria. Terminei de ouvir. Disse que precisava de tempo. Ela disse que entendia. Fui dormir naquela noite com uma coisa específica na cabeça que eu não conseguia tirar. Não era a proposta em si. Era a resposta que ela havia dado quando eu perguntei se tinha alguém em mente. Tinha sido rápida demais. Direta demais. Sem hesitação. Quem não tem nada a esconder não precisa responder tão rápido. Passei a semana seguinte prestando atenção de um jeito que eu não havia prestado antes. Não de forma paranoica, mas com uma atenção direcionada, como quando você está auditando uma empresa e começa a sentir que os números estão certos demais. E fui notando coisas. A Soraya havia sumido das conversas. Antes o nome aparecia com frequência, agora não aparecia mais. Como se a Viviane tivesse percebido que havia mencionado demais e calibrado. O celular dela, que sempre ficou em qualquer lugar da casa, estava mais perto dela. Não de forma óbvia. Só um pouco mais perto. Ela havia começado a malhar numa academia nova, mais longe de casa, com horários que às vezes eram às 7 da manhã e às vezes eram às 8 da noite, sem um padrão claro. Cada coisa dessas, isolada, era nada. Junto com a conversa que havia tido e com a resposta rápida demais, começava a montar uma imagem que eu não queria ver mas não conseguia mais ignorar. Passei uns 10 dias nesse estado antes de tomar uma decisão. Fui até o escritório de um advogado amigo meu, o Henrique, não para falar sobre divórcio, mas para entender em termos gerais como funcionavam essas situações. Conversei de forma hipotética, sem contar os detalhes reais. Ele me explicou algumas coisas que eu guardei para depois. E então fui até a Viviane e disse que havia pensado sobre a proposta dela. Disse que topava conversar mais sobre o assunto, que queria entender melhor o que ela precisava antes de tomar qualquer decisão. Que não estava dizendo sim nem não ainda, só que queria continuar a conversa. Ela ficou aliviada. Deu para ver claramente. E aquele alívio me disse mais do que qualquer palavra. Porque uma pessoa que está propondo algo genuinamente novo, sem nada concreto por trás, não fica aliviada quando o parceiro diz que quer conversar mais. Fica aliviada quando o parceiro diz que aceita. A conversa adicional não deveria mudar nada se não houvesse nada para esconder. O alívio dela era o alívio de quem ganhou tempo. Continuei conversando com ela sobre o assunto ao longo das semanas seguintes enquanto, em paralelo, eu investigava por conta própria de formas que eu não vou detalhar completamente aqui. Não fiz nada ilegal. Mas fiz coisas que eu não me orgulho totalmente, que envolveram prestar atenção em coisas que normalmente eu não prestaria e cruzar informações que estavam disponíveis se alguém soubesse onde olhar. O que eu encontrei foi o seguinte. A Soraya não era só uma amiga que havia inspirado a Viviane com seu estilo de vida. A Soraya tinha um irmão. O irmão se chamava Gustavo, tinha 39 anos, era arquiteto, e havia sido apresentado a Viviane num evento que a Soraya havia organizado uns 4 meses antes da conversa do relacionamento aberto. Gustavo e Viviane haviam se encontrado pelo menos 6 vezes que eu consegui documentar, em locais diferentes, em horários que coincidiam com os horários da academia nova de horário variável. Não era a academia. Era o Gustavo. Sentei com essa informação por alguns dias antes de fazer qualquer coisa. Precisava decidir como ia usar o que sabia e o que queria que acontecesse depois. Porque havia 2 formas de reagir. A primeira era confrontar na hora, com raiva, do jeito que a situação merecia emocionalmente. A segunda era continuar, coletar mais, e agir de forma calculada quando eu tivesse o máximo de clareza possível sobre a situação e sobre o que eu queria fazer com o casamento. Eu sou contador. Sou analítico por natureza. Escolhi a segunda. Voltei para a conversa com a Viviane sobre o relacionamento aberto com uma calma que eu sabia que ia confundir ela. Disse que havia pensado bastante, que tinha algumas condições e perguntas, que queria entender melhor como funcionaria na prática. Ela respondeu a tudo com uma paciência que me dizia que estava motivada a fazer aquilo funcionar de uma forma que ia além de curiosidade teórica. E numa dessas conversas eu fiz uma pergunta específica, colocada de forma casual, quase de passagem. Perguntei se havia alguém específico que ela estava pensando em se conectar, ou se era uma questão de possibilidade aberta sem pessoa determinada. Ela disse que era uma questão de possibilidade. Que não havia ninguém. Era a segunda vez que ela mentia para minha cara de forma direta. A primeira havia sido na primeira conversa. Desta vez eu tinha documentação do contrário. Fiquei quieto. Sorri levemente. Disse que entendia. E guardei. Conversei com o Henrique de forma mais direta nessa semana. Contei o que estava acontecendo, sem todos os detalhes mas o suficiente. Ele me orientou sobre o processo de divórcio, sobre como a situação que eu havia descoberto podia ou não impactar legalmente, sobre o que eu devia ou não fazer antes de qualquer confrontação. Me orientou principalmente a não confrontar no calor do momento sem ter as coisas organizadas. Que emoção sem estratégia em situações assim costuma beneficiar quem está escondendo algo, não quem foi enganado. Passei mais 3 semanas organizando. Durante essas 3 semanas continuei vivendo normalmente com a Viviane.
Jantei com ela, assisti série com ela, fui junto no aniversário de uma amiga dela num sábado à noite onde o clima estava completamente normal por fora. Freud e Jung dormiam no meio da cama como sempre faziam e eu deixava porque era mais fácil do que brigar com gato. Foi o período mais estranho da minha vida. Mais do que qualquer coisa que eu já vivi antes. Tem uma coisa específica em saber o que você sabe e continuar funcionando como se não soubesse. Não é raiva constante. É uma frieza que você instala para poder continuar em pé, e que cobra um preço que você só vai entender depois quando tentar ser normal de novo e não conseguir de imediato. Quando eu tinha o que precisava, marquei uma conversa com ela. Numa quinta-feira à tarde, num dia que eu havia reservado sem compromissos no escritório. Os gatos estavam dormindo no quarto. A luz da tarde entrava pela janela da sala. Eu me sentei no sofá e disse que precisávamos conversar. Ela sentou na poltrona em frente. Me olhou com uma expressão que eu não conseguia ler completamente, mas que tinha algo de cautelosa. Eu disse, antes de qualquer coisa sobre o relacionamento aberto, eu quero te perguntar uma coisa direta e preciso de uma resposta honesta. Ela disse que tudo bem. Eu perguntei, quem é o Gustavo? O silêncio que veio depois dessa pergunta durou talvez 4 ou 5 segundos. Mas valeu por horas. Ela fechou os olhos por um momento. Quando abriu, a expressão havia mudado. Disse o nome com uma calma que eu não esperava de mim mesmo, considerando o quanto eu havia ensaiado aquele momento na cabeça. Disse, Gustavo, irmão da Soraya, arquiteto, 39 anos. Com quem você se encontrou pelo menos 6 vezes nos últimos 2 meses em horários que você disse que estava na academia. Ela não negou. Essa foi a única coisa que eu não havia calculado direito, que ela não ia negar. Havia me preparado para uma negação e para ter que mostrar o que eu tinha. Mas ela não negou. O que ela disse foi, eu queria ter contado antes de chegar aqui. Eu disse, mas não contou. Ela disse que estava com medo da minha reação. Que havia planejado contar quando tivéssemos estabelecido o relacionamento aberto formalmente, que queria que a situação já estivesse resolvida entre nós antes de mencionar que havia uma pessoa específica envolvida. Eu ouvi isso e deixei assentar por um momento. Depois disse, então o relacionamento aberto não era uma proposta. Era uma negociação retroativa. Ela não respondeu isso diretamente. O que ela disse foi que o que sentia pelo Gustavo havia surgido antes que ela tivesse processado o que queria fazer, que havia se pego numa situação que não havia planejado, que havia tentado encontrar a forma mais honesta de resolver. Eu entendi o que ela estava dizendo. E também entendi o que ela não estava dizendo. Não estava dizendo que havia parado. Não estava dizendo que havia sido um erro. Estava dizendo que havia tentado encontrar uma forma de continuar que não fosse completamente escondida. E a forma que havia encontrado era me pedir permissão para uma coisa que já estava acontecendo, sem me contar que já estava acontecendo. Essa conversa durou quase 2 horas. Não foi aos gritos. Foi uma das conversas mais frias e mais pesadas que eu já tive na vida, e já tive algumas difíceis. Ela disse que me amava. Disse que não queria perder o que tínhamos. Disse que havia sido covarde em não ser totalmente honesta desde o começo e que entendia se eu estava com raiva. Eu disse que estava além de raiva. Que estava num lugar mais complicado do que raiva. Porque raiva é quando alguém faz algo inesperado. O que eu estava sentindo era mais próximo de uma decepção funda, que vem quando alguém que você conhece bem faz exatamente o que a lógica diria que faria se você parasse para pensar sobre quem é essa pessoa. Não estava surpreso. Estava decepcionado de ter ignorado o que eu sabia sobre ela. Pedi que ela dormisse no quarto de hóspedes naquela noite. Ela foi sem questionar. Eu fiquei na sala com o Freud no colo por um longo tempo depois que ela foi. Os dias seguintes foram de uma negociação silenciosa que não foi chamada de negociação em nenhum momento, mas era exatamente isso. Ela queria tentar salvar o casamento. Queria cortar o Gustavo, queria ir para terapia de casal, queria reconstruir. Eu ouvi tudo que ela disse com atenção. Não descartei de imediato. Me dei o direito de pensar de verdade antes de decidir. E o que eu percebi enquanto pensava era o seguinte. O problema não era o Gustavo. O Gustavo era um sintoma. O problema era que a Viviane havia tomado uma decisão sobre nossa vida em conjunto de forma unilateral, havia agido com base nessa decisão por meses, e havia tentado criar uma situação que me desse a ilusão de escolha retroativamente. Isso não era um erro de impulsividade. Era uma sequência de escolhas conscientes. E eu não sabia mais em que base reconstruir algo com uma pessoa que havia tomado essas escolhas sem me consultar e havia mentido para minha cara 2 vezes quando eu havia perguntado diretamente. Levei 2 semanas para chegar nessa conclusão com clareza suficiente para agir. Numa segunda-feira de manhã, antes de ir para o escritório, eu disse a ela que queria o divórcio. Ela chorou. Foi a primeira vez que eu a vi chorar durante todo aquele processo. Perguntou se não havia nenhuma chance. Eu disse que havia pensado muito sobre isso e que não via como reconstruir a confiança que havia sido quebrada. Não porque eu fosse incapaz de perdoar em tese, mas porque o que havia sido quebrado não era um momento de fraqueza. Era um padrão de escolhas que me dizia algo sobre como ela tomava decisões quando o que ela queria estava em conflito com o que eu precisava saber.
Ela foi morar com a irmã dela por um período enquanto a gente iniciava o processo de divórcio formalmente. O apartamento ficou grande de repente. Só eu, o Freud e o Jung, que andavam de um cômodo pro outro como se estivessem procurando ela e não entendendo onde havia ido. Os primeiros meses foram difíceis de um jeito que eu não esperava. Não foi a ausência dela que pegou o mais pesado. Foi ter que desmontar, dentro da minha cabeça, a versão do casamento que eu achava que tinha tido. Porque agora eu ficava me perguntando coisas que antes eu não me perguntava. Aquela viagem que ela fez sozinha pro congresso 2 anos atrás, havia sido mesmo só congresso. Aquele fim de semana que ela ficou na casa da Soraya porque eu tinha ido visitar minha família, havia sido mesmo só isso. Eu não tinha respostas e provavelmente nunca ia ter, e aprender a conviver com essa falta de resolução foi o trabalho mais pesado daquele período. Conversei com um psicólogo por alguns meses. Não para processar o divórcio em si, mas para entender o quanto eu havia escolhido não ver coisas que provavelmente estavam visíveis se eu quisesse olhar. Porque essa era a parte que mais me incomodava quando eu ficava acordado às 2 da manhã. Eu sou analítico. Sou de prestar atenção em detalhes. E havia sinais, olhando para trás, que eu havia arquivado e ignorado porque processar o que eles podiam significar era mais custoso do que não processar. Isso diz alguma coisa sobre o quanto a gente protege a versão da vida que quer ter em vez de olhar para a versão que está tendo. O processo de divórcio levou 9 meses. Não foi amigável em todos os momentos, mas foi conduzido de forma adulta pelos dois. Ela ficou com metade do que era dela por direito, não tentei dificultar além do que o processo naturalmente exige, e chegamos num acordo que o Henrique considerou razoável. O apartamento foi vendido. Eu me mudei para um apartamento menor, mais próximo do escritório, que eu reformei com uma simplicidade que foi quase um alívio depois de anos num lugar que tinha camadas de decisões conjuntas em cada parede. Viviane e Gustavo estão juntos. Isso eu sei porque amigos em comum mencionaram, não porque eu procurei saber. Não tenho raiva disso. Tenho uma distância que instalei e que mantenho. A Soraya eu nunca mais vi e não pretendo ver. Ela sabia o que estava acontecendo e foi cúmplice de uma forma que eu não tenho interesse em processar com generosidade. Freud e Jung ficaram comigo. Eles continuam andando pela casa como se ainda estivessem procurando alguém. Mas também se acomodaram na nova rotina com a naturalidade que gato tem para aceitar o que é sem ficar questionando. Às vezes eu acho que eles são mais sábios do que parecem. O que fica de tudo isso não é uma lista de lições porque eu não gosto de transformar experiência dolorosa em conteúdo motivacional. Fica uma clareza sobre algumas coisas que eu não tinha antes. Fica a clareza de que quando alguém apresenta uma ideia nova com urgência e alívio excessivo quando você aceita conversar, vale a pena entender de onde vem essa urgência antes de entrar na conversa. Fica também a clareza de que ignorar sinais porque processar seria custoso é uma escolha, mesmo que não pareça. E que essa escolha tem consequências que você vai pagar mais cedo ou mais tarde. E fica uma coisa mais pessoal que é difícil de colocar em palavras sem parecer autocomiseração. Eu havia construído um casamento que eu achava que conhecia em cada detalhe. Fui descobrindo que havia partes daquilo que eu nunca tinha de fato visto, e não porque eram invisíveis, mas porque eu havia decidido, em algum nível, não olhar. Reconstruir a confiança no próprio julgamento depois de algo assim demora. Estou nesse processo. Não terminei. Mas estou. O Freud está dormindo na minha mesa enquanto eu escrevo isso, em cima de um papel importante que eu precisava ler, como faz toda vez que eu preciso trabalhar. O Jung está no sofá fingindo que não está olhando para mim. Alguns dias são mais fáceis do que outros. Hoje foi um dia razoável. Por enquanto é o suficiente.